O Sennheiser HD 560S foi vangloriado bastante na gringa por ser um fone de ouvido extremamente neutro, né? Mas hoje eu vou falar pra vocês que ele também tem seu lado bom para jogos. Ele brilha de uma maneira surpreendente até. E eu acho que isso aqui é interessante, porém hoje em dia não sei se é tão relevante como era antes. E eu posso explicar melhor. Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Delbs, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é onde eu falo sobre periféricos, discuto sobre jogos e como performar o seu melhor e posto algumas gameplays. Se você tiver interesse em algum desses conteúdos, no final do vídeo eu vou deixar umas coisas pra vocês assistirem, viu? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse Sennheiser daqui, que é, acho que é a última interação da linha 500 da Sennheiser HD, que é o HD 560S. Ele é o que muitos audiófilos chamam de neutralidade absoluta e afins, com um nível de tecnicalidade legal. Vamos começar falando um pouco sobre design. Vocês podem perceber que ele é um fone de ouvido até bem grande, né? Comparado aqui ao mouse, esse aqui é um Glorious Series One. Ele é, vocês podem perceber, ele tem um tamanho até que bacana, assim. As almofadas dele cabem orelhas, tipo, imensas, tá? Então você não vai ter nenhum problema. O ajuste também daqui, do tamanho da cabeça, é bem satisfatório. Ele tem esse almofadado tanto quanto na orelha como aqui na cabeça, que é macio, não muito firme, não é espuma de memória. E aqui é tudo aveludado. E esse aveludado, pelo que pareça, ele fica um pouco esverdeado, faz parte da tonalidade dele, mas ele não acumula tanta coisa como, por exemplo, eu tenho o meu AKG K712 Pro, que acumula muito mais poeira e afins. Eu sinto que esse aveludado, ele tá de bom tom, né? Ele é um fone de ouvido aberto, então você pode esperar quase nada de isolamento acústico, né? Mas faz parte desses fones de ouvido que as pessoas gostam tanto por quesito de neutralidade e afins. Ele acompanha um cabo que é um cacete, pra ser bem sincero. Porque que acontece? Ele é esse cabo grande, duro, ele fica com bastante memória, sabe? Não é como se ele fosse desenrolar, sabe? Então ele é um pouco ingrato. E não só isso, mas a ponta dele vem com o conector P10. E para você poder conectar com o P2, tem um adaptador P10-P2, que é uma coisa muito inconveniente, eu diria, para dizer o mínimo. Isso é uma coisa que a Sennheiser errou nesse fone. Eu acho que é um dos únicos defeitos desse fone é o cabo. Porque, pelo amor de Deus, ele é muito grande. Tanto que eu até enrolei aqui, coloquei um velcro para poder dar uma segurada um pouco no comprimento da criança. E, obviamente, como eu disse, ele retém muita memória, né? Mas o legal é que ele, aqui na ponta, ele tem um cabinho que até hoje eu não sei qual que é o tamanho exato desse aqui, mas ele acaba conectando aqui na parte inferior do Sennheiser. Você conecta ele certinho e depois que conectado você gira. Não adianta puxar, você vai quebrar o cabo antes desse fone de ouvido aqui perder o cabo dele. Realmente é um mecanismo de trava bem bom. O único problema é que ele é um pouco proprietário da Sennheiser, então pra você poder encontrar um cabo feito por outra pessoa é um pouco difícil, mas existem algumas lojas na AliExpress que fazem esses conectores para a linha HD 500, tá? Mas isso é uma coisa que eu realmente tenho que criticar desse fone. Mas fora isso, o conforto dele é bem ok, ele é um fone de ouvido que ele é leve. Uma coisa que vale a pena só ressaltar é que ele precisa de bastante laceamento, porque essa força aqui de clamp, que os gringos chamam, né, de garra que ele faz, vem com bastante pressão de fábrica. Então é um daqueles fones que você precisa dar uma ousadinha para dar uma laceada, ele ficar mais confortável, tá? Mas fora isso, ele é um fone de ouvido bem leve, bem tranquilinho de se usar. Falando agora um pouco sobre o som, o quesito realmente ele é um fone de ouvido muito neutro. Os graves eles existem, na verdade eles até conseguem trazer um pouco de peso pra atmosfera, sabe, e afins. Os médios dele tem tipo uma presença legal, eles têm um detalhamento bom, e os agudos, pessoalmente eu acho que eles têm um detalhamento bom também, e ao mesmo tempo sem ser muito sibilantes. Tem muita gente que fica mais sensível com sibilância em fones de ouvido, e esse daqui eu acho que não é um fone de ouvido sibilante, tá? Ou seja, os agudos que fazem não vão pegar tanto assim no seu ouvido, não vão ter aquela coisa meio afiada, sabe? E em quesito das tecnicalidades dele, é aí que é essa parte que ele brilha nos jogos, sabe? Ele tem bastante detalhamento de palco sonoro, é um palco sonoro extenso, ou seja, você vai escutar as coisas com uma certa distância, não são coisas claustrofóbicas. Esse fone daqui é o completo oposto de claustrofóbico. Ele não é o maior palco sonoro que eu já ouvi, porque o AKG que eu tinha era um palco sonoro imenso, mas ele ao mesmo tempo tem um palco sonoro com uma extensão legal, principalmente se você joga jogos em mundo aberto, como por exemplo Battle Royales e alguns jogos de exploração, tá? No quesito de competitivo, a frequência, né, a assinatura do som dele, as frequências médias, baixas, graves e agudas, elas são todas muito bem modificadas. Eu ainda acho que ele podia perder um pouquinho de grave, só pra, tipo, ter um pouco menos de corpo em certos sons que são mais ruídos e que podem atrapalhar o detalhamento de informações importantes no jogo, mas ao mesmo tempo não deixa de ter uma assinatura sonora que vai contribuir com o jogo, e a imagem sonora que ele consegue
desenhar, tem um detalhamento muito bom, muito legal. Então, falando mesmo sobre experiência de jogos, ele é um baita fone de ouvido para jogos, tá? Ele é sensacional. Não tenho realmente muito o que criticar, a não ser uma coisa, que é o fone de ouvido que eu tô usando aqui agora, que é esse aqui, é um in-ear. Os monitores in-ears eram uma coisa que eu tentava evitar, porque o que acontece? Os monitores in-ear, eles têm, obviamente, essa introdução aqui no seu canal auditivo e tudo mais, e eu tinha tendência de tentar evitar de usar, né? Só que o Cosca SC75, que eu já fiz review aqui no canal, que eu usava, ele infelizmente parou de funcionar dos lados, eu acabei comprando isso aqui para poder substituir ele como meu fone de ouvido para poder ir para faculdade, para pegar transporte público e por aí vai, sabe? É surpreendente como isso daqui, ele tem um nível de detalhamento que não é igual a esse, óbvio, a gente tá comparando tipo uma uvinha com um abacaxi, basicamente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu senti que esse aqui fez, que faltou nesse aqui, e é fundamental, porque ele tem essa borrachinha aqui, obviamente ela cria um tipo de selo no seu canal auditivo, né? E como consequência, a imersão que você consegue com isso aqui, de você se sentir mais dentro do jogo, acaba conseguindo trazer muito mais atenção, pelo menos pra mim, sabe? Eu consigo me atentar mais aos detalhes que, por mais que sejam menos nesse fone do que no HD, esse daqui, porque ele isola melhor minha pessoa do ambiente, eu consigo ler essas coisas auditivas com mais precisão, com mais atenção. Então eu sinto que a grande falha desse fone de ouvido daqui não tá na qualidade sonora, não tá na qualidade técnica dele, não tá na neutralidade. O único motivo que eu não uso ele pra jogar, fora também o quesito de compacto, que eu acho que esse aqui é muito mais compacto, eu me sinto muito mais leve, assim, muito mais móvel, mas descontando isso, que isso é uma coisa muito de preferência, é a maneira com que isso aqui me isola. E quando você pega um fone de ouvido full size, é muito difícil você conseguir isolar a pessoa e manter toda essa assinatura sonora mais neutra. Porque o que acontece? Quando você faz esse movimento aqui de tampar aqui, qualquer coisa que tá interagindo diretamente com o falante do fone, ele pode influenciar na assinatura sonora. E quando você faz isso daqui, ele fica até mais grave. Então é muito difícil você conseguir fazer um fone de ouvido fechado, desse full size assim, fechado, com bastante tecnicalidade e com uma assinatura sonora tão neutra. Enquanto isso, os fones de ouvido in-ear, porque eles têm falantes pequenos, eles dependem desse isolamento para o som ficar neutro. E aí, como consequência, por mais que esse daqui seja um fone de ouvido de $40 comparado com esse headphone daqui de 200, se eu não me engano, eu sinto que esse fone de ouvido daqui eu consigo mergulhar com mais profundidade em uma jogatina profissional do que este fone daqui. Mas, se você ainda preferir fones full size, esse daqui é sensacional pelo preço. O K712 Pro que eu tenho custa, acho que uns, sei lá, 60% mais do que esse fone de ouvido aqui custa. Só que esse fone de ouvido daqui, ele acaba sendo até melhor do que o K712 Pro para jogos. Então, em quesito de valor para fone de ouvido full size para jogos, isso daqui é imbatível. Só que eu ainda acho que o mercado de in-ears, ele tá sendo um pouco mais interessante para quem curte jogar competitivamente. Última informação só, obviamente esse fone de ouvido daqui, ele é bem gulosinho, então você vai precisar de amplificação para ele, tá? Mas amplificadores básicos, assim, eu pessoalmente acabei pareando ele com um SMSL HO100, que é um fone de ouvido neutro, que tem um ganho ok, mas não é nada demais. Ele só precisa de um amplificador, ele não precisa de altos volumes de ganho para poder funcionar. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, obviamente deixe seu like aí. E é isso, sem mais delongas, eu fui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.